Olá, está começando mais um UFSC Entrevista. Hoje o assunto é assédio moral no trabalho e as suas consequências para o trabalhador. Aqui comigo está a professora Suzana Tolfo, professora de Psicologia da UFSC. Obrigada por ter vindo ao nosso programa, Suzana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Suzana, explica um pouquinho pra gente o que é o assédio moral e como ele se caracteriza. O assédio moral é um tipo de violência, um tipo de violência psicológica, predominantemente psicológica, que acontece nas relações de trabalho e é caracterizado de modo especial por situações de humilhação, constrangimento, desqualificações frequentes e continuadas que acontecem em função das situações que envolvem relações interpessoais ou relações organizacionais nas situações de trabalho. E que tipo de humilhações, assim? Geralmente elas começam de forma mais sutis, Então até por isso o assédio moral é difícil de ser identificado, porque predominam situações de violência psicológica subjetivas, E muitas vezes elas não são expressas de uma forma muito direta. Então elas podem começar com brincadeiras, zombarias, apelidos, pequenas desqualificações, chamar o colega de burro, de tolo, de seu pateta, e a tendência é que com a continuidade do processo de assédio, o que aconteça é que se passe dessas situações que começam com um tom de brincadeira, mas que começam a incomodar os demais, E elas passem para situações de deterioração das situações de trabalho, falta de autonomia, retirada das condições de trabalho, telefone, computador, recusa da comunicação, com a pessoa, colocar a pessoa em situação de isolamento, recusar a falar pessoalmente, recusar a responder, suas perguntas ou suas próprias mensagens, no caso por computador, até situações nas quais o assédio ele vai se tornando mais e mais visível, podendo chegar inclusive a situações de violência física, Então, em geral, nas últimas fases, quando o assediado não consegue alcançar seus objetivos, ele chega muitas vezes a impetrar violência física, estragar pertences da pessoa assediada, o assédio sexual também, Como uma forma de exercer diferentes formas de violência. E um ato isolado de humilhação, uma piada desnecessária ou até chamar a pessoa de burra, mesmo que seja na brincadeira, intencionalmente na brincadeira, mas no fundo não é, ele é considerado um assédio ou tem que ter uma frequência dessas humilhações? Não, o assédio ele caracteriza processo, então ele caracteriza um elemento fundamental que tem que ter frequência, E segundo a literatura, em torno de 6 meses, Então a pessoa passaria por processos de desqualificações, brincadeiras exageradas, constrangimentos por um período em torno de 6 meses, E que aconteça no mínimo uma vez por semana. Quando normalmente você tem situações isoladas, embora elas não devam ocorrer, a gente tem situações de dano moral. Tá. E o que faz uma pessoa praticar o assédio moral? Por que ela faz isso com outra pessoa? Na base do assédio tem duas situações, além de se observar por meio da frequência desses comportamentos ditos negativos por parte do assediador e a continuidade, tem 2 elementos fundamentais. Um elemento é a recusa da diferença. Então, se você me assedia, tem alguma coisa que é diferente, que acontece comigo que você não gosta. E essa diferença pode ser o que até algum tempo atrás se considerava que era predominante no caso do assédio, relacionado a diferenças de grupos já tradicionalmente que sofrem preconceitos tradicionalmente, como questões de gênero, etnia, idade, muitos jovens ou com pessoas com mais idade no ambiente de trabalho. E hoje se verifica que essa diferença não é mais o elemento fundamental. Por exemplo, pessoas altamente competentes muitas vezes são assediadas justamente por isso, porque tem uma diferença que o outro não gosta, E esse outro pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, ou pode ser até mesmo uma reação já entendida como não adequada para aquela organização, E o outro aspecto fundamental na questão do assédio é a questão do abuso de poder. Então sempre tem um abuso de poder. Isso não quer dizer que necessariamente seja uma relação de hierarquia, embora na maioria dos casos sejam as chefias que acabam tendo comportamentos negativos de assédio. Pois é, isso que eu ia te perguntar, é sempre o chefe em relação sobre o funcionário ou pode ser ao contrário também? Não,
Pode ser o descendente, né? O vertical descendente é quando você tem as situações predominantes de casos de chefias em relação aos subordinados, né? Mas você tem os casos contrários, que são bem mais raros, né? Mas são os casos mais comuns no serviço público, por exemplo, onde um ou mais subordinados assediam a chefia, né? Então, é a chefia que tem, às vezes, por falta de conhecimento do próprio trabalho, uma relação de poder desbalanceada, né? Às vezes também são os próprios colegas, né? Então tem determinadas organizações onde o próprio grupo, os colegas do mesmo nível assediam os demais e, né, às vezes são as várias direções, ou da chefia em relação ao subordinado e mais os colegas, que é o que a gente chama de assédio misto, né? E o assédio, ele é sempre intencional? É uma grande polêmica do ponto de vista teórico, né? Eu acredito que, e já ouvi pessoas relatarem situações nos quais elas não identificam que aquilo que elas faziam era assédio moral. Só que quando se considera que quando existe a persistência, você faz alguma coisa e a outra pessoa lhe diz que aquilo está incomodando, eu não gosto desse tipo de brincadeira, ela deixou de ser inconsciente. Né? Ou seja, existe aí um conhecimento já de que você faz alguma coisa que incomoda o outro, que magoa, que irrita, né? E em havendo a persistência, com certeza que tem uma intencionalidade aí, tem, né? Eu acredito nisso, ao menos, hoje. Nós vamos tomar uma aguinha e já voltamos. Ok. O Whisky Entrevista vai para um rápido intervalo, mas já está de volta.